Boa tarde a todos. Chegamos ao último dia do terceiro Encontro Nacional Cidescom, Gêneros Textuais Discursivos no Ambiente de Ensino. Foram dias de muita interlocução, debates, novos aprendizados e troca de experiências. Em cada minicurso, simpósio e palestra, certamente bradamos que a ciência está viva, mesmo em tempos tão complexos. E desde já, agradeço imensamente por cada participante, palestrante e cada um dos organizadores e monitores do evento. Cada um foi peça fundamental para ganharmos esse jogo, o jogo da vida acadêmica. Já dizia o grande Mário Quintana, no fim, tu has de ver que as coisas mais leves são as únicas que o vento não conseguiu levar. Ou Cora Coralina, o que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. De forma brilhante, o Cidescom até aqui tem sido conduzido. A mediação remota nos possibilita estarmos em diversos lugares e, ao mesmo tempo, em lugar algum. Somos códigos transmitidos por longas distâncias, mas nem mesmo isso diminuiu conseguirmos alcançar o coração de todos e todas. Pensar no encerramento de um evento que tratou de questões tão pertinentes ao campo da educação e das línguas é desafiador. Por esse motivo, quero convidar a cada um a continuar conosco para mais uma tarde de muito conhecimento e partilhas, iniciando pela palestra de encerramento intitulada O Professor e Sua Relação com Gêneros em Ambientes Diversos, proferida pela querida professora doutora Ângela Dionísio. Ângela Dionísio ela é professora visitante no PPGLE da UFCG, professora titular aposentada da UFPE, possui graduação em licenciatura plena em Letras pela Universidade Federal de Campina Grande, mestrado e doutorado em Linguística pela Universidade Federal de Pernambuco. Integra as equipes responsáveis pelas publicações em língua portuguesa no Brasil dos estudiosos Charles Benziman e Carolyn Miller, cujos livros foram editados pela Cortez e pela Parábola Editorial. Quero agradecer imensamente por ter aceitado o convite de compor esta mesa e, em nome de todos, é um enorme prazer conhecer alguém que faz parte da nossa carreira e da nossa formação. Para mediar essa brilhante mesa, quero convidar a doutora Neiva Maria Machado Soares, professora do curso de Letras da Universidade do Estado do Amazonas e do Programa de Pós-Graduação em Interdisciplinar em Ciências Humanas, e a doutora Maria Ivani do Nascimento, professora do curso de Letras e Pedagogia da Universidade do Estado do Amazonas e do Programa de Pós-Graduação em Letras e Artes. Desejo a todos uma ótima palestra e, ao final, nós abriremos para debate e diálogos. Todos fiquem à vontade para fazerem as suas perguntas pelo chat do YouTube. Antes de iniciarmos a palestra, eu passo a palavra às professoras doutoras Neiva Soares e Evani Nascimento. Boa tarde, professora Ângela. É uma satisfação encontrá-la de maneira remota, mas não menos calorosa. Muito obrigada por estar conosco nesta tarde. O evento iniciou segunda-feira de maneira remota e continua, né? E temos tido ótimas interlocuções. Temos pessoas que dialogaram conosco e que se encontram aqui na sala hoje, nesse momento de interlocução tão importante e tão necessário também para o cenário da educação nesse momento desafiador que vivemos. Para nós é uma satisfação tê-la na UEA, aqui no grupo de pesquisa Cidescom, certo? Agradeço imensamente e passo agora à professora Evani, e, em seguida, a senhora pode iniciar a sua palestra. Muito obrigada, muito grata. Boa tarde a todos, todas e todes. É um prazer também estar aqui com vocês, junto de toda essa organização bonita do Cidescom, junto com a nossa equipe técnica da VAT, fazendo essa brilhante transmissão desses eventos e contando com essas participações riquíssimas, como hoje temos da professora Ângela Dionísio, que muito nos acrescenta nesse evento que está trazendo essa discussão dos gêneros textuais, dos gêneros discursivos, voltados para esse ambiente de ensino. Então, acredito que hoje a gente está encerrando esse evento, né, com chave de ouro, com essas discussões que vão ampliar muito mais o nosso olhar sobre essas temáticas. Então, bom evento a todos. Professora Ângela, a palavra é sua. Boa tarde a todos.
quero começar registrando os meus agradecimentos verdadeiros a esse convite que eu recebi com muita surpresa, não é? E dizer que eu resolvi ligar o celular, mas eu pus aqui no silencioso, e agradecer a Vera, que eu vi que está aqui presente, é muito bom eu também assistir ao trabalho dela, o que me fez repensar o encaminhamento do meu trabalho, depois de ouvir a fala dela. Quero parabenizar os responsáveis por esse encontro, porque eu acho que todo o trabalho que tem sido feito nesse mais de um ano que nós estamos vivendo, não só por isso, pela organização, mas pela resistência que estamos todos vivendo e mostrando nesse mais de um ano que nós estamos vivendo. Então, estão todos de parabéns. E pela luta que se vive nesses dias inimagináveis e, infelizmente, sem um viés ainda de término, né? Só de esperança, que é o que nós temos e muito. Então, muito eu agradeço a vocês. Quero registrar aqui a minha participação aqui no programa de pós-graduação em Letras e Ensino da UFCG terminou agora, nesse mês passado. Então, eu estou realmente aposentada, mas não desvinculada do meu compromisso como professora, né? Então, é aquela velha história, uma vez professora, uma vez envolvida nesse meio, a gente pode se desvincular oficialmente, mas não eticamente desse movimento que nos toma. Sempre que me perguntavam o que é que eu iria ser, eu sempre disse professora. Quando eu comecei a divulgar a minha aposentadoria entre os amigos, me perguntavam o que é que você vai fazer depois de aposentada. Eu falei, olha, o que eu sempre fiz na vida, ser professora. Eu nunca me vi sendo outra profissional. Eu sempre quis ser professora. E no dia que eu não acreditar mais no professor, eu acho porque terminou a minha missão aqui nesse mundo. Eu tenho que voltar para um outro mundo e repensar os meus conceitos, os meus valores. Eu quero dizer a vocês, inicialmente, que a minha organização para essa palestra, sim, eu queria pedir a vocês que estão controlando, quando fizer meia hora, vocês me avisem, por favor. Eu fiz uma mescla, eu espero não decepcionar vocês, entre os estudos teóricos de gênero, a nossa prática e o momento em que nós estamos vivendo. Isso porque eu não acredito, sinceramente, que a gente possa mais vincular os nossos trabalhos, desenvolver as nossas pesquisas, sem considerar o que nós estamos passando no mundo. As nossas pesquisas não podem esquecer, deixar de lado quem nós somos agora. Nós não somos mais e nem seremos mais os mesmos antes da pandemia, né? E eu quero registrar aqui inicialmente o meu respeito por todas as famílias que tiveram e por todos os amigos profissionais que perderam mais de 490 mil amigos, parentes, através desse gênero, desse painel do Eduardo Cobra, de São Paulo, que traz os símbolos de diversas religiões. Primeiro, ele fez esse painel em, acho que abril ou maio, pedindo que Deus inspirasse os cientistas. Depois, ele transformou esse painel, que é um grafite, num muro em São Paulo, no bairro de Pinheiros, com 28 metros de largura e 7 metros de altura. Esse painel anterior foi leiloado e reverteu a venda para assistência de mais de 20 mil famílias vítimas do desemprego, da fome, que no nosso país não é só em função da pandemia.
Então, eu começo registrando, trazendo os gêneros nessa função social e de solidariedade. Falar do gênero e sua relação com os gêneros diversos, o professor e sua relação com os gêneros diversos em ambientes diversos, começa desde essa minha introdução à fala, né? E significa também conhecer um pouco nossos alunos e a nós mesmos. E para isso, eu fui buscar referência nesse trabalho de pesquisa que é do grupo, deixe-me ver aqui mais perto, que aí não dá para eu conseguir ler, não sei se está vendo direitinho para vocês, mas dessa pesquisa do Instituto do Livro, né? Então, que eles buscavam saber que frequência, por tipo de material, independente de suporte, os alunos liam. Esses dados foram coletados em 2015 e foram analisados em 2017, publicados em 2018, e não tivemos mais materiais de lá para cá sendo divulgados. Então, a gente pode ver aqui a predominância ainda de leituras de jornais, leituras de revistas, livros em geral, e leitura de audiolivro aqui, não é? Nesse percentual aqui. O que você gosta de fazer com o seu tempo livre? Por escolaridade, foi visto que, primeiro, assistir televisão no total, não é? E por escolaridade, entre os não escolarizados, e não é o mais frequente, mas o mais índice de recorrência está dentro do ensino fundamental, não tão distante dos primeiros dos anos do ensino médio, né? E escutar música, usar a internet, que a gente pensa que seria um dado muito significativo, né? Usar o WhatsApp. E é interessante pensar, quando eu digo que pensar sobre os nossos alunos e pensar sobre nós mesmos, do ponto de vista da teoria dos gêneros, e aqui eu trago o Benedito Bezerra ao trazer a noção de conjunto de gêneros do Charles Bateman e da Amy David, quando se fala em conjunto de gêneros, não se está apenas remetendo à produção, ou seja, ao falar e escrever, mas também às atividades de recepção do texto, ouvir e o ler, que caracterizam os papéis dos indivíduos nos distintos sistemas de atividade. Então, quando falamos de conjunto de gêneros, envolve falar, escrever, ouvir e ler. O envolvimento nosso com as atividades de uso dos suportes de gêneros é bastante diversificada nos diferentes níveis de escolaridade. Então, você vê aqui, por exemplo, no ensino superior, você não tem... Olha o que aconteceu aqui. Acho que eu passei... Aqui, toquei no que não devia. O que no ensino superior, a leitura de livros digitais, 48%. Leituras de livros, uso de televisão, assistir televisão, 68%. Aqui eu já faço uma observação de cunho meramente particular. Ler livros em papéis ou digitais, no ensino superior, é inferior ao uso de WhatsApp, por exemplo, 76%. Né? A Marisa Lajolo e a Regina Zilber, no trabalho de 2009, elas chamam a atenção para o fato de, com o passar do tempo, a difusão da escrita acompanhou-se da multiplicidade de suportes que garantem seu registro. Tabuletas de argila, madeira, pedra, pergaminho, papel, disco rígido, CD e pendrive. A escrita experimentou as possibilidades mais diferenciadas de armazenamento, algumas mais frágeis, outras supostamente mais resistentes,
capazes de conservar seu conteúdo por séculos. Essas mutações são acompanhadas de fixação, o estilete, o lápis, o teclado e o mouse. Mas todas elas aí envolvidas, a gente vai para Humberto Eco e ele diz, por exemplo, que o livro será sempre o livro. É como a invenção da roda, você não faz uma outra roda que não seja redonda. Quando nós vamos olhando ainda esses dados, e a pergunta era feita, pessoas que influenciaram o gosto pela leitura, né? Essa resposta está predominantemente na mãe ou no responsável sendo do sexo feminino. E eu chamo a atenção para isso aqui, porque daqui a pouco eu vou trazer um dado sobre os professores agora em ação na pandemia, e esse dado do sexo feminino, ele aparece como muito importante. Então, a figura da mãe, ela é, em relação ao professor, mais influente do que o professor quando se trata daquela que vai influenciar na leitura, assim como comparada com o pai ou algum outro parente, né? Então, a presença da mãe na influência do texto é muito relevante. E, nesse sentido, um trabalho da Márcia Mendonça e do Clécio Buser chamam a atenção para o fato de, aliás, da Roxane Rojo, citado pelo Buser e pela Márcia, distinguindo as diferenças existentes na interação social em episódios de leituras, os livros com crianças afirma em geral, os resultados dos estudos indicam que fatores tais como o tipo de texto, o número de vezes que o texto foi lido, o número de crianças envolvidos na leitura, as características de temperamento e o ambiente social dos participantes, assim como a idade ou o nível de desenvolvimento da criança, afetam o que acontece quando os pais leem para os filhos. Isso não é nenhuma novidade, mas é importante a gente reforçar, porque os pais são professores, não é? Então, nós temos pais que são professores, e esse agir do pai professor ou do pai educador e da responsabilidade desses, quando os filhos, no momento da leitura, né? Então, mas o que tem o gênero a ver com tudo isso? E aqui é onde eu começo a me reportar a uma fala da Vera, na sua palestra, quando ela diz que há vários olhares para os gêneros, né? Então, acho que numa das respostas que ela estava dando, ela dizia que você tem várias formas de olhar as sequências, várias formas de olhar os gêneros, né? Então, não é num país como o nosso, em que várias teorias de gêneros estão em estudo, como base para os estudos, para as didáticas, inclusive, isso por quê? Porque há várias teorias de gênero. Elas não são unificadas, mas elas têm um traço em comum, que é a ênfase na escrita construída socialmente. Isso porque considerar apenas os textos literários é reduzir o aspecto social da escrita, né? A escrita e a leitura literárias ocorrem em circunstâncias mais contemplativas, abstraídas das exigências sociais da vida. Por isso que a escrita e a leitura não literárias, elas ganharam um peso grande com os estudos da teoria, os estudos retóricos do gênero, para nessa concepção do gênero como uma ação social. E de que lugar nós estamos falando? Nós estamos falando de um lugar que tem como autores a Caroline Miller, o Charles Baseman, a Katharine Schreier, desculpem a minha pronúncia, que é triste, Amy Davitt, a Carol Beckencotter, David Russell, Anis Bawash, Mary Hay, a Viva Friedman, que é uma das precursoras dos estudos de gênero.
quais os focos de análise nessa perspectiva? É observar, por exemplo, como os gêneros habilitam as pessoas, ou seja, os usuários, a realizarem ações simbólicas situadas, né? E o que são ações simbólicas? São as formas do discurso, né? Essas ações situadas que desempenham ações, cumprem papéis sociais. Nesse momento, eu estou cumprindo um papel social através de uma forma de discurso que é essa fala tipicamente determinada como reconhecimento social, como palestra, né? Como os gêneros, tem como foco de análise também, como os gêneros, através dos seus usuários, mantêm, revelam e ajudam a organizar as práticas e as realidades sociais. Para um evento como este, várias práticas sociais foram realizadas para vocês estarem assistindo a esse evento. Por trás de tudo isso, tem toda uma equipe que antes era presencial, agora é à distância, e tem todo um background aí para oferecer a quem está assistindo, durante todos esses 3 dias, um encontro à distância de palestrantes de, inclusive, países e estados diferentes, né? Ou seja, busca-se compreender a relação entre os gêneros e a maneira como construímos, interpretamos e agimos nas situações, isto é, na sociedade. Então, quando Baseman define gêneros como formas de vida, o que é que ele está dizendo? Ou seja, são os tipos de situações sociais definidas, né? A forma como vocês participam deste evento não é a mesma forma utilizada socialmente para uma inscrição no mestrado, por exemplo, né? A ação tipificada é aquela que tem um reconhecimento social definido, né? E compartilhado de similaridades. Então, os gêneros, tanto eles são reconhecidos pelas suas similaridades, como também pelas suas diferenças na sua constituição, compreensão, padronização em determinada situação. Então, se eu vou fazer essa inscrição, no momento eu estava perdida aqui para começar, a Neiva me mandou uma carta, convite e um link, e eu não percebi o link. Então, quando eu fui lá, eu recorri a uma outra forma de interação, que foi através do Google, esqueci o nome agora, está com a idade, vocês vão perceber, os mais jovens, pedindo, por favor, eu preciso entrar em contato com a Neiva, e tinha enviado um e-mail. Então, eu recorri a 2 formas padronizadas de contato, só que ela já tinha me enviado. Então, foi aí uma desatenção minha, no caso, né? Então, a Caroline Miller diz que essas formas de agir são artefatos culturais. Esses artefatos culturais, por quê? Porque fazem um registro permanente de como os indivíduos baseiam-se em formas disponíveis para responder às demandas de situações percebidas. Veja, eu recorri ao e-mail, recorri a outra forma de situação, né, que eu quero lembrar agora, que foi o chat ao vivo, né, que eu recorri, tive que olhar ali para poder lembrar. Então, são artefatos culturais. Então, o que é o gênero e o texto? Isso eu estou falando nessa perspectiva desses autores que eu mencionei. O texto é, então, uma materialização do gênero, já que o gênero é uma ação social? Não. Texto e gênero são o mesmo conceito? Não. Baseman nos diz que o gênero é um fenômeno de reconhecimento psicossocial. Por quê? Porque para essa tipificação, esse reconhecimento, é algo que eu me aproprio socialmente, mas também cognitivamente, né?
Tanto é que eu posso não ter um grau de escolarização e me aproprio dos gêneros que estão na sociedade. E mesmo no criança. E aqui eu trago um exemplo que eu lembrei agora, da nossa querida Inkedori Có, uma das grandes referências dos estudos da linguística textual no país. Ela disse que cada vez que visitava um dos seus netinhos, ela levava um livro de historinha para ler. E um dia ela levou um livro de charadinhas, né? E ele sempre ouvia com atenção. E quando ela lia uma charadinha e outra, ele começou a brincar, pular no sofá, vinha para lá, vinha para cá. E o pai chamou a atenção. Disse, fulano, preste atenção, sua avó está contando uma história. E ele olhou para o pai e disse, não, ela não está contando uma história. Isso não é história. Então, veja bem, ele tinha uma apropriação, ele reconhecia aquele gênero, não significa dar nome, mas ele já tinha percebido que não era uma história, que ele precisava ficar com aquela atenção no decorrer do texto, porque aquele texto tinha começo, meio e fim, e o outro não dependia do anterior. E era justamente nesse anterior, nesse espaço de tempo, que ele fazia uma brincadeira, que ele fazia um movimento. Não é? Miller reforça essa postura ao afirmar que o gênero é um acordo social. O texto tende a ser um material determinado, ou uma materialização de um enunciado, ou um trecho de um discurso verbal. São designações de dois domínios conceituais diferentes, a Miller diz. Mas, na frente, nessa entrevista, ela diz que não é só o discurso verbal, mas é o que é o campo em que ela atua. O Benedito Bezerra foi muito feliz em 2017, quando ele especifica essa materialidade. Ele diz que o texto tem um aspecto material, ou melhor dizendo, o que é constituído ou materializado em dada situação comunicativa é o texto, orientado pelas convenções, ou seja, pelo acordo social cabível naquela situação. Texto e gênero são sinônimos? Weismann diz, não, porque o gênero pode ser aplicado a qualquer artefato, a qualquer tipo de declaração. Pode ser visto como enunciado significativo, que não está imediatamente ligado a um texto. Outra diferença é que a delimitação do gênero o torna diferente de texto, a menos que se especifique um texto único completo. Às vezes, quando falamos sobre os textos, as pessoas estão falando sobre um trecho, que pode começar e terminar em qualquer lugar, que não são percebidas como declarações completas. Então, nós temos, às vezes, uma citação, que tem uma definição, ou um trecho, que não é o gênero completo, né? A Miller também diz que distingue as noções de texto e gênero, e o gênero é uma questão de acordo, e o texto é essa parte de materialização de um enunciado, e que ela diz que jamais usaria um pelo outro. Então, ampliando um pouco a definição do Benedito Bezerra, ele diz, por exemplo, que ao invés de afirmar que gêneros textuais são textos, mais adequado seria ressaltar que o texto pode ser construído em cada situação de interação, como eu já disse, né? Remetendo a convenções de um ou mais gêneros, porque nós temos essa intergeneridade, né? Cujos propósitos comunicativos predominam nas situações específicas. Ou seja, o que é construído ou materializado em dada situação, é um texto orientado pelas convenções do gênero. Marcuski, no seu livro de 2008, ele também faz essa distinção entre texto e gênero. E ele diz que o texto é toda materialização verbal que se dá por meio toda materialização verbal, se dá por meio de textos realizados em algum gênero.
o texto é um sistema de conexões, né? E aí ele já traz essa construção do texto num sistema de multissistemas. Por isso, o texto se torna, em geral, multimodal. Com isso, então, a gente pode perceber que cada texto bem-sucedido para seus leitores é um fato social. Esse fato social são ações sociais significativas realizadas pela linguagem através de atos de fala, que são formas textuais padronizadas, típicas e, portanto, inteligíveis, ou seja, os gêneros. Isso na definição de Charles Bates. Retomando o título do nosso encontro, o gênero e suas relações com o professor, estou trocando sempre, o professor e suas relações com os gêneros diversos em ambientes diversos, eu vou passar rapidamente aqui para essa proposta de estudos retóricos do gênero associada ao ensino da leitura, da escrita, desculpe. Gente, vocês desculpem, eu estou um pouquinho desconcentrada, eu vou terminar falando, porque parece que eu estou com Alzheimer, mas não é. É porque nós internamos a nossa tia, que agora na UTI, a gente está um pouquinho assim, meio atordoada ainda, mas vamos continuar. Eu não ia falar, mas como eu vi que eu não consegui me arrumar toda, eu preferi dizer. Nesse livro, publicado pela Parábola, traduzido pelo Benedito Bezerra, Gênero, texto que é utilizado no singular, do Anis Bawashi e a Mary Reif, há um capítulo que traz algumas diretrizes para a análise de gêneros. Por que eu sugiro a leitura desse livro e desse capítulo, entre outros? Porque a gente tem aí uma situação de proposta de trabalho para o ensino, estou olhando aqui as horas, vou dar uma correria, para o ensino de gênero, que não é tão familiar na perspectiva dos estudos retóricos, né? Então, a primeira orientação é colete exemplares do gênero. Então, nessa perspectiva, um estudo daquele gênero precisa de vários exemplares de situações diversas em que ele esteja sendo utilizado, né? Identifique o cenário e descreva a situação em que o gênero é usado. Analise os padrões que revelam a situação e o cenário. Ou seja, quem são os participantes? Quem esse gênero inclui e quem ele exclui? Quais são os papéis de escritor e leitor do gênero? Então, eu encaminho vocês para essa leitura, que pode ser uma discussão, eu já estou aqui me prontificando, me oferecendo, para quem sabe a gente fazer um outro trabalho só com esse material. Agora, eu saí do verde para o vermelho. Isso por quê? Porque eu vou pensar agora com vocês essa relação do professor em outros ambientes, que é esse ambiente em que, em 2018, nós tínhamos um envolvimento com a internet, e nesses dados aí traz por minuto uma coisa absurda, mas que absurda no sentido de quantidade, né? Não é nenhum valor negativo, mas que não tinha a presença do ensino, né? Do ensino à distância, do ensino remoto. O que eu estou dizendo aqui agora é que nós vamos passar a olhar essa ferramenta, os gêneros que estão aí, associados ao que se prega nas bases, na BNCC, e esse cenário de hoje que estamos vivendo. Por quê? Porque o que é um ambiente da sala de aula? Uma das definições, por exemplo, para a aprendizagem, o que é uma aprendizagem? Ela produz novas memórias. As memórias são padrões sequenciados.
armazenados no cérebro humano. Adquirimos-las através das experiências que vivemos, as quais provocam o disparo das células nervosas cerebrais, os neurônios, como respostas aos estímulos ambientais recebidos. E aí eu trago a primeira pergunta: a que distância real estamos das práticas de linguagens contemporâneas propostas pela BNCC nesse contexto em que estamos? E quais são esses contextos? Eu trouxe essa ilustração da revista Na Ponta do Lápis, que tem algumas experiências anteriores à pandemia. Não trago esse material aí, não é como crítica, aí tem algumas experiências muito interessantes. Mas, como eu disse no início, como vamos pensar essas experiências agora? Isso por quê? Quando nós observamos os dados de 2020, publicados pelo Grupo de Estudos sobre Política Educacional e Trabalho Docente da Universidade de Minas Gerais, nessa revista Retratos da Escola, nesse dossiê Trabalhos Docentes em Tempos de Pandemia, o que é que nós vamos encontrar? Por exemplo, foi um trabalho feito com mais de 15 mil professores da escola pública, do ensino básico, e nos mostra que a associação que se via entre os professores com ambientes virtuais de aprendizagens, por aulas, por TV, por rádio, vejam o que se tem aqui. Na região Nordeste, há o contraste com a região Sul. E nós temos uma base e um incentivo para um programa, para diretrizes nacionais. Mas, infelizmente, isso não fica só aí. Nesses mesmos dados, e qual é a relação desses dados com os gêneros e o professor? Se ele não tem, obviamente, um ambiente virtual de aprendizagem, como ele vai desenvolver os gêneros digitais, por exemplo, ou qualquer outro via aulas remotas? Com relação à indisponibilidade dos recursos e professores para aulas não presenciais. Então, primeiro vamos observar essa relação total. Os alunos tinham uma indisponibilidade de 66%, vou nem botar depois da vírgula, e os professores de 17%. Então, o não chegar aos alunos é uma coisa muito séria. E eu não estou falando aqui dos dados, esses dados envolveram, mas eu não vou trazer os dados peculiares à escola rural. Veja que essa distância aqui na região centro-oeste é mais gritante comparativamente entre professor e aluno. Quando se observa a quantidade de horas de trabalho para o professor, eu acho que todos nós dizemos isso, né? A distribuição entre aulas, preparação das aulas, né? E a participação dos estudantes. Veja que você tem horas de trabalho, né? E participação. Diminuiu a participação dos alunos significativamente. Professora Ângela, Oi? desculpe lhe interromper, só para lhe avisar que já foram 30 minutos. Muito obrigada, muito obrigada. Esse trabalho aqui é de Oliveira e Pereira Júnior, é o artigo deles. Dourado e Siqueira, nesse mesmo dossiê, eles
resumem que é o trabalho e formação de professoras, retrocessos e perdas em tempo de pandemia. Esse outro aqui era trabalho docente em tempo de pandemia, mais um retrato da desigualdade educacional. Né? Aqui, 78% dos informantes são mulheres. Lembra que eu falei lá, quem influencia o leitor, que eram as mães, né? Aqui, as professoras são 78% dessa amostra, de mais de 15 mil informantes. Associado ao que se tem nesse período de pandemia, é um discurso de incompetência, do fracasso, da individualização e, paradoxalmente, da responsabilidade do professor. Quantas vezes nós ouvimos que eu ensino, meu filho aprende mais comigo do que nessas aulas que estão vindo. Eu mesmo ouvi isso várias vezes, de diferentes profissionais. Não sabem eles quanto envolvimento do professor estava naqueles minutinhos para gravar aquele vídeo, porque é um gênero que ele nunca fez. Gente, em junho, mais ou menos, eu acho, eu precisei no sentido porque quis também, gravar um vídeo para um material. Eu gravei não sei quantas vezes e não dava certo. Não tinha material, não sabia fazer. E um dos primeiros comentários que eu recebi a respeito foi: o conteúdo tá bom, mas você parecia muito contida. Pessoalmente, você é mais interativa. Gente, claro, eu estava extremamente constrangida, intimidada, para falar para um computador. Agora, por exemplo, eu não estou vendo nenhum de vocês. Eu estou falando para o meu próprio slide. Então, essa condição de produção, de interação com o gênero, para mim, que sempre fui uma professora de sala de aula presencial, a primeira turma que eu ministrei em ensino remoto, e os recursos, eu aprendi muito com eles, com os alunos. Como é que eu insiro isso? Como é que eu faço para colocar um vídeo? Como é que eu faço para fazer isso? Porque não é aspas, do meu tempo, literalmente, a utilização desses recursos. Né? Então, essa formação e domínio para ministrar o ensino remoto, embora os professores, 53%, possuíssem o recurso, né? Foi observado que, 53% não possuíam preparo para ministrar as aulas. E se eu pudesse, eu estaria aí nesse meio, né? E 41% compartilhavam com os outros membros da família. Muitas vezes, os próprios filhos que precisavam assistir às aulas. Na educação infantil, 51,1% das atividades realizadas foram gravação de vídeos pelos próprios profissionais, e 43% no ensino médio foram aulas remotas ao vivo. Então, quando nós propomos em sala de aula a gravação de um vídeo pelos alunos, esse aluno, ele tem em princípio, nós já vimos que não, porque aqui mostra como a indisponibilidade dos recursos para o estudante. Então, é uma falsa realidade achar que os alunos têm essa disponibilidade para os gêneros digitais. Eu não estou falando contra os gêneros digitais, pelo amor de Deus. Eu estou situando dados com base em pesquisas em relação aos gêneros. Né? Muitos professores, eu fiz um trabalho com um grupo de professores em Recife, e depois de cumprimentar, eu disse, por favor, tirem o celular.
eles já estão tão acostumados a dizer, estavam tão acostumados a guardem os celulares, que alguns me responderam, eu já desliguei, mas eu estava pedindo justamente o contrário. Tirem os celulares, que eu ia começar um trabalho usando o celular. Então, aquela escola que muitas das vezes fez com que o celular fosse proibido, ela se viu obrigada a usar o celular, né? Então, deixa eu passar aqui. Um outro capítulo, eu já estou finalizando isso aqui, do Duarte e Hipólito, lembra o que eu mostrei antes, em pesquisa de 2015, o acesso à internet, aqueles que utilizavam a internet, e aqui é o acesso à internet nas escolas públicas, né, do país. Acesso à internet. Vejam que 70% não tem acesso. Motivo pelo qual os professores não acessam a internet. Por que eles não acessam? O serviço de acesso à internet é caro, o equipamento eletrônico necessário para acessar a internet é caro. Nós vimos em algumas reportagens durante esse período todo, professores e alunos, que os pais tiveram que fazer o sacrifício de comprar um celular mais atualizado para que o aluno pudesse assistir essas aulas. O serviço de acesso à internet não é possível na área do domínio, e assim segue, vou passar para adiantar. Principais atividades realizadas pelo docente de forma remota. Elaborar a ação de atividades para serem enviadas para os alunos. Então, aí está envolvido o quê? Aquele gênero que é mais comum na vida do professor. Elaboração de enunciados. A construção de atividades, aquelas atividades escolares, que a Vera também, em algum momento, chamou a atenção na sua fala, né? E aqui eu fico me perguntando, muitas das vezes as nossas graduações, elas inserem sempre gêneros acadêmicos nos seus currículos. Às vezes, disciplinas específicas para os gêneros acadêmicos. Onde estão aqueles gêneros que são da docência? Entre eles, especificamente, atividades escolares. A construção de enunciados. E a construção de enunciados, ela tem uma variedade grande. Não pode ser um enunciado linguístico, mas pode ser um enunciado que traga imagens, que traga uma análise de tabelas, uma análise de um gráfico. E aqui eu sugiro a leitura do livro da Denise Lino, publicado pela Parábola, que é sobre atividades escolares. Reuniões com gestores, leitura e correção de trabalhos enviados pelos alunos, reuniões com colegas, gravação de videoaulas, preparação e avaliação de provas, uso do livro didático, realização de aulas remotas ao vivo. Então, aqui nós não temos muita diferença do agir, do conjunto de gêneros dos professores, do que eram aqueles gêneros da sala de aula presencial, com exceção da gravação de vídeo, que é solicitada pelo professor, que era solicitada pelo professor como uma atividade para o aluno, agora era ele quem fazia. O acesso e o tipo de internet pelos professores. Internet banda larga, o mais citado, plano de celular e outro tipo. E tínhamos ainda um percentual que não tinha acesso à internet em casa. Suporte dado aos docentes. Veja que a disponibilidade de apoio pedagógico aos docentes não chegou a 30%. A formação docente oferecida pelas secretarias também não chegou a 30%. E Dourado e Siqueira
nos trazem essas perguntas. Que projetos formativos as instituições de ensino superior e universidades estão construindo agora? Que tipo de formação para qual sociedade? E aí eu acrescento, como nossas pesquisas em linguagem estão repensando os seus olhares, as suas perguntas de pesquisa para esta sociedade que se constrói pós-pandemia. E aí eu já deixo tudo em vermelho, de alerta de preocupação. Voltando ao conceito, se gênero é um artefato cultural que representa um sistema de ações e interações que possui funções e lugares sociais específicos, como também um valor e uma função repetitiva, recorrente, que sugere uma relação entre potencialidades materiais, instanciações de um gênero e atos individuais e sistemas de valores significativos, como nós estamos pensando agora, essa cultura que se realiza através de um conjunto de gêneros que já sabemos que a sua forma de chegar aos nossos alunos não é tão eficaz. Um gênero, um artefato cultural que se impôs em nossa sociedade foi a máscara facial. Essa máscara facial, e aqui eu trago também como uma forma de protesto, né? Veja que aqui o ministro, que estava ministro à época, ainda usou a máscara ao contrário, de cabeça para baixo, que começou com uma forma de proteção social, facial, uma proteção à saúde, ela foi se transformando em protestos políticos, de identidade, de grupos sociais, tanto aqui como no mundo. Aqui nós temos, por exemplo, pintores que trouxeram para suas obras já construídas, já feitas, a inserção da máscara cultural, da máscara facial. Aqui, um grupo de pintores de Goiás, com a impossibilidade de realização de exposições, começou a pintar nas máscaras os seus quadros e a vender. Aqui o grupo LGBT, em protesto às declarações do que está na presidência da República, quando disse que usar máscara era coisa de viado, né? Começou a divulgar esse tipo de máscara. E aqui Caetano Veloso, em um momento começou a ficar mais grave a pandemia, quando nós ultrapassamos o número de mortos na China, ele colocou máscara nas suas capas como uma forma de incentivo, nas capas dos seus discos, como uma forma de incentivo à utilização das máscaras. Nesse momento, em julho do ano passado, Leonardo Monzensky, Larissa Cavalcante e eu fizemos um trabalho para uma revista que está saindo agora, então foi com máscaras utilizadas até aquele período, e nós fizemos uma configuração das máscaras visuais e máscaras visuoverbais, que eu não vou passar aqui agora, porque a gente tem um pouquinho mais de tempo, acho que já estou me encaminhando para o final, e nós sistematizamos em máscaras visuais figurativas, máscaras visuais abstratas, dentre as máscaras visuais, e as máscaras verbovisuais, aquelas que são predominantemente verbais, e as máscaras que são semioticamente híbridas. Esse trabalho deve estar saindo pela revista de Sociedade e Linguagem. Com isso tudo, a gente observa o quê? Que esse artefato cultural,
por exemplo, a máscara serve como motivação para uma pesquisa que pode ser feita, iniciada na sala de aula. Isso porque a aprendizagem ela requer motivação, encorajamento, oportunidades. Beisman nos diz, no livro Gênero, Escrita e Escola, que o gênero é uma ferramenta para descobrir os recursos que os alunos trazem consigo. Ou seja, os gêneros que trazem de sua formação e de sua experiência na sociedade. É também uma ferramenta para definir os desafios que levarão os alunos a novos domínios, até então não explorados por eles, mas não tão diferentes dos domínios que conhecem a ponto de serem inteligíveis. E aí eu deixo para vocês essa sugestão. Os livros de Beisman, que eram publicados pela Cortez, estão sendo disponíveis gratuitamente online, numa parceria entre a Universidade Federal de Campina Grande e a Pipa Comunicação Editora. Esse livro é o primeiro, já está disponível, que vocês podem acessar, baixar, fazer o que quiserem aí, imprimir gratuitamente nesse endereço que aí está. Bem, e eu finalizo dizendo o seguinte: há um conceito, uma definição da Adriana Falcão, que é o conceito de lembrança. E o que são lembranças? São os olhos que a gente tem, que ao invés de enxergarem o que está ali na frente, conseguem enxergar o que ficou para trás. E esse ficar para trás não é no sentido saudosista, mas no sentido de confiança, no sentido de esperança, de refazer, mas refazer olhando para o futuro. Refazer as nossas pesquisas, refazer com base no conhecimento que nós temos, nas experiências que nós temos, no background que nós temos sobre gêneros, mas sobre a vida. Sem esconder, sem desconsiderar o que nós temos como a famosa e a necessária realidade política educacional no nosso país, tão diferente. Mas, acima de tudo, e única e exclusivamente, devemos levar em conta que somos seres humanos. Estamos todos precisando de muita saúde e conforto espiritual. Muito obrigada. Agradecemos muitíssimo. Foi uma aula maravilhosa. Estou até emocionada. Muito obrigada pela sua disponibilidade nesse momento assim que a sua família está passando por um problema sério de saúde, né? A sua tia, como você mencionou, mas extremamente gratos por ter nos atendido, por ter nos prestigiado. Estamos emocionados. Bom, eu gostaria de retomar algumas questões que você mencionou. Você ou a senhora, não sei como é que você gostaria. Sim? Como é que eu faço para fechar isso aqui? Me ajuda aí, cadê Rafael? Sim, para fechar. Para fechar. Professora, a senhora pode encerrar, acho que parar a apresentação. Encerrar a apresentação. Não é, Rafael? Só um minutinho. Parar a apresentação. Pronto. Isso mesmo. Então, agora nós já estamos... Você, por favor. Eu sei que eu sou mais velha, mas você, por favor. E quanto ao fato de estar aqui, eu queria ressaltar esse ponto, não vai aí nada de especial, porque estamos todos nós, mais de 490 famílias, no mesmo ponto. É verdade. Estamos todos no mesmo ponto, então não tem nada de especial. Muito obrigada. Mas agradecemos muitíssimo, né? A universidade, o grupo de pesquisa, todas as pessoas que assistem, todos os colegas do grupo de pesquisa. Eu vou só retomar brevemente aqui alguns pontos, depois a professora Ivani vai mencionar as perguntas do chat, tá, professora? Então, os pais leem para os filhos, né? A senhora falou do agir do pai como educador. Eu achei muito interessante que dialoga com a fala da professora Vera no primeiro dia, que ela fala também do agir docente. Então, como as
palestras, elas dialogam entre si, dialogam inclusive com a palestra do professor Massin de ontem, que ele falava também da questão das narrativas literárias, e eu vejo isso como um ponto muito, muito interessante, assim, de diálogo entre as palestras, né? Então, eu vejo que nós estamos aqui como, né, dialogando, mas usando um gênero à distância, inúmeras práticas são ativadas, como você mencionou, então isso é muito interessante. Eu retomei aqui também alguns conceitos que eu costumo usar com os meus alunos, que é a questão do texto como a materialização do gênero. Que conceito interessante, né, professor? Às vezes é difícil fixar esse conceito, é difícil até mencionar para os alunos. E a senhora também trouxe a questão do multissistema, que dialoga com a multimodalidade. Eu até gostaria de ter acesso a esse texto do Marcuse, de 2008. Que texto seria esse? Eu não sei se eu tenho, mas eu trabalho muito com multimodalidade, achei bastante interessante. E, sim, então... Não, eu estou aí, vou pegar o livro. Sim. Ah, sim, eu tenho, eu tenho, esse eu tenho, muito obrigada, então é isso mesmo. Então, outra questão que a senhora mencionou, que tipo de formação nós estamos dando e para qual sociedade? Esse é um ponto fundamental na nossa discussão, né? Como que nós estamos trabalhando em período de pandemia e para quais pessoas, né? Então, esse é um ponto, assim, que a senhora trouxe com muita maestria e encerrou falando do artefato cultural e das máscaras faciais. Quando esse trabalho estiver pronto, encaminhe para o nosso grupo de pesquisa, que nós vamos socializar e citá-lo também, porque eu achei brilhante essa ideia do artefato cultural e das máscaras faciais. Então, eu só tenho parabenizar, eram esses os meus comentários. Então, parabenizar e foi uma aula para mim. Muito obrigada. Agradeço em nome dos meus orientandos e do grupo de pesquisa. Vou passar agora para a professora Evani, porque ela tem as perguntas do chat e dos comentários também, professora. Então, muito obrigada, professora Ângela, por nos brindar essa tarde com esse seu olhar tão sensível e que nos provoca também sairmos dessa nossa couraça, né? Porque nesse período de pandemia nós também nos encouraçamos como uma forma de proteção. E daí você vem para, né, nos abrir também para esse olhar sensível, porque nós estamos nessa corrida frenética para manter a universidade, para manter os nossos trabalhos, e muitas vezes as nossas relações vão se endurecendo, né? O próprio trabalho vai nos deixando assim. Então, você traz esse olhar sensível, e dentro dos gêneros textuais discursivos que é o cotidiano vivo. Nós tivemos ontem um simpósio, os alunos falando sobre a BNCC, sobre práticas na sala de aula, e a gente discutiu também sobre essa questão, né, de para quem é que nós estamos produzindo esse material, né, quem é que nós estamos formando. E nisso volta também para a nossa responsabilidade enquanto professores, formadores de outros professores. Então, como é que nós estamos percebendo a nossa realidade, como é que nós estamos nos preparando, né, diante desse contexto, diante dessas novas necessidades tecnológicas de aprimoramento, diante dessa sobrecarga de trabalho, para pensar a formação desse novo professor que vai para a sala de aula lidar com um público que a gente brinca, que já nasceu com cabo USB, não tem mais o cordão umbilical, então é outra geração, são muitas gerações aí, e que esse contexto da pandemia fez com que tudo se chocasse. Então, nós vivemos essa urgência de estarmos nesse universo. E aí a sua fala é muito, muito bem-vinda, nesse sentido, né, de que nós, professores, somos seres sensíveis, nós somos afetados pelo nosso cotidiano, e nós estamos formando também para uma sociedade que deveria ser mais sensível, né? E não uma sociedade que ainda vive essa dicotomia de que a educação vai privilegiar
o cérebro, né, o pensar, o raciocínio, mas existem outros conhecimentos, e esse conhecimento sensível é importante, né? Então, acho que a sua fala hoje, assim, nos brindou com esse olhar extremamente pertinente para a nossa formação, para nós professores, tanto que a professora Neiva estava aí emocionada, ainda bem que ela falou primeiro, porque eu aqui também estava, né, respirando para poder falar, e acompanhando aqui o chat, tem muitos elogios à palavra, né, a apresentação da professora Ângela, o pessoal que está aqui assistindo, que assistiu a gente, tinha o pessoal da UFAM, tinha o pessoal da Unespar, tem pessoal da UEA, tem pessoas de várias outras universidades, de vários lugares do Brasil, né? Então, assim, parabenizando, né? Tem pessoal do interior do estado, a professora Lúcia Puga, né? Temos vários professores aqui do programa de mestrado de interdisciplinar, então, assim, a gente tem um público que elogiou muito a palestra, esse olhar sensível, a Vera Lúcia Lopes dizendo, né, parabéns, Ângela, muito obrigada, sempre tão generosa e tão humanizadora. Então, né, a necessidade de termos essas falas humanizadoras nesse espaço acadêmico que às vezes é endurecido. E daqui, professora, tem duas perguntas, eu vou dizer as duas e você escolhe, né, como respondê-las. Então, tem uma pergunta do Vitor Libório, que é nosso acadêmico aqui da UEA de Letras, ele pergunta, professora, o que faz os gêneros serem tão instáveis em relação à forma? E tem uma pergunta da própria Vera Lúcia, né, que ela quer saber o que sugere, né, o que você sugere sobre a relação entre a escolha de gêneros para o ensino e a participação social e a aprendizagem. Então, nós temos essas duas perguntas, professora. Fique à vontade para comentar. Bom, eu escrevi, agora você vai pegar, eu não estou nem entendendo o que eu li. Sim, primeiro, com relação, eu queria citar um filme que se chama, em português, Imagem e Palavras. É um filme que, aparentemente, é um filme de um romancezinho bobo, que se passa numa escola, e que o professor de literatura e a professora de artes entram num duelo, que um defendendo a palavra e o outro defendendo a imagem, né? Mas eu sugiro a leitura, principalmente quem gosta de trabalhar com a relação de multilinguagens, né, multissemiótica, multimodalidade. E há um momento do diálogo lá que eles dizem que a professora de imagens, de pintura, né, de arte, diz assim, eu espero, o nosso trabalho é o melhor de nós. Isso eu anotei quando vocês duas estavam falando do nosso trabalho, de quanto a universidade, a gente se mata por universidade, né, como nós precisamos disputar uma couraça, muitas vezes, né, para segurar o nosso trabalho. E ela diz, o nosso trabalho é o melhor de nós. E ele diz, espero que não. E quando eu ouvi, eu fiquei pensando, porque por muito tempo eu também me dediquei muito, achando que o melhor de nós era o nosso trabalho, investi muito no meu trabalho, no trabalho da universidade. E hoje eu concordo muito, isso é uma coisa que a idade traz, quando vocês ficarem mais velhinhos, vocês vão ver, vocês estão jovens. O nosso trabalho não é o melhor de nós, o melhor de nós somos nós mesmos. É aquilo que nós fazemos junto com o nosso trabalho, além do nosso trabalho. Por isso nós somos formadores. E isso está no nosso formar o outro, porque não é o formar, é o orientar. E isso aí é muito importante. Então, nesse filme Palavra e Imagens, que eu já sugiro que vocês assistam. Eu vou chegar nas duas perguntas, vou retomar uma observação que a Neiva fez, que ela queria ver um pouco mais essa noção de como entender a materialização do texto, né? Então,
O Benedito Bezerra, eu acho que ele foi muito feliz quando ele chama atenção para o fato de não ser a materialidade no sentido concreto, de um gênero se materializar concretamente, mas sim observar as convenções de um ou mais gêneros. Né? Então, quais são as convenções que aquele gênero tem e que se manifestam? E aí eu sugiro o livro do Benedito Bezerra, publicado pela Parábola, né, que desenvolve isso aí. Então, um gênero como, por exemplo, um artigo científico, né? Quais são as convenções? Convenções visuais, por exemplo, porque você tem uma forma de apresentar o resumo do artigo, a titulação, os subitens, etc. Porque a própria imagem do gênero já é informativa, já é uma organização retórica visual, que é uma herança que a gente vai recebendo. Né? Então, a origem do artigo científico é a carta. Então, eu sugiro também o texto do Besman, que fala sobre carta, que ele mostra essa herança do artigo científico. Né? E chegando nas perguntas, por que os gêneros são tão instáveis quanto a forma? E eu fiquei me perguntando aqui, quando você estava fazendo a pergunta, eu esqueci o nome da pessoa que fez? O Vitor Libório. Vitor, porque, se eles são tão instáveis, como assim? Seria bom que você pudesse desenvolver. Porque eu vejo eles têm uma estabilidade, né? Eles têm uma tipificação, só que eles vão se organizando de acordo com as necessidades e as potencialidades das sociedades. Vou tomar aqui, por exemplo, o currículo. Né? Então, houve um tempo que não se colocava e-mail no currículo. Por quê? Porque não existia e-mail. Então, não era uma instabilidade, mas a inserção do e-mail, a inserção do... A gente colocava o telefone, né? Aquele telefone fixo. Hoje, se você entregar um e-mail ou um currículo sem o e-mail e sem um telefone celular, as pessoas não vão olhar com bons olhos quem está recebendo. Por quê? Porque a ideia é, inclusive, não é nem mais o celular. Já pergunta, é o WhatsApp? Não é? Por quê? Porque essas organizações, essas necessidades de modificação, que eu chamaria de atualização ou de modificação mesmo, eu não veria como instabilidade, mas como modificação que os gêneros vão sofrendo em decorrência das modificações sociais. Por isso que eles são acordos sociais, eles são esses artefatos que as sociedades vão se ajustando. As máscaras, e nesse trabalho, já está pronto, Neiva, ele já foi aceito para publicação, deve sair, era para sair agora em junho, então deve estar saindo. Assim que sair, eu mando para vocês. A máscara, ela começou sendo só a máscara branca, como uma forma, a utilidade era proteger o indivíduo, né? Era apenas a proteção do corpo. Só que ela foi se transformando em outros fatores, né? Em outras funções sociais, melhor dizendo. Né? Então, eu não sei se respondi, mas se ele puder desenvolver aí, dar um exemplo de um gênero que ele acha que é instável, né, nas suas formas, seria interessante continuar a conversa sobre isso. Com relação à Vera, que faz uma pergunta difícil, né, como escolher um gênero que envolva participação social e aprendizagem, é aquela velha história, Vera. Essa escolha vai depender muito, isso aí é um achismo meu, da situação e da necessidade do espaço da escola. Né? De onde se está.
Às vezes, por exemplo, se tem muito vamos construir uma carteira de identidade. Os menininhos vão construir a carteira de identidade. Aí eu fico me perguntando, para quê? Eu quase já apanhei uma vez, porque eu disse isso numa sala que o colégio tinha acabado de fazer essa atividade com as crianças. Aí é claro que nunca mais eu fui chamada nessa escola. Mas seria a escola construir, ou seja, falsear esse gênero que socialmente ele está lá, ou a escola produzir uma ação social para as crianças irem realmente, ou trazer o cartório e tirar a identidade dos alunos. Né? Então, a gente tem que... qual é a metodologia, qual é a função daquele gênero no seu planejamento? Senão a gente usa a mesma metodologia desde o momento que a gente ensinava as sílabas. É isso que a gente tem que pensar, por exemplo, né? Então, como é que o que é que nós queremos com o ensino daquele gênero? Ele pode ser extremamente útil para a sala do Rafael, para a comunidade do Rafael, mas não vai ser para a comunidade da Neiva, da Evani, não será para a da Camila, não será para a minha, né? Ou pode ser para esse meu grupo esse semestre, e no próximo semestre não. Quando eu estava com o PIBID na UFPE, nós trabalhamos com um período com o desenho anatômico, parceria entre o professor de biologia e o professor de língua portuguesa. Por que o desenho anatômico? Pela dificuldade que os alunos tinham no ensino médio, no primeiro ano, de escrever os termos científicos. Então, a gente fazia ditado? Não, mas a gente fazia o quê? Com o desenho anatômico, caça-palavra. O que é que acontecia? Tinha o desenho anatômico, que lá tinha todos aqueles termos técnicos, aqueles termos científicos, e a gente preparava um caça-palavra. Então, ele olhava para o desenho, tinha lá o termo, e ele vinha para o caça-palavra procurar. E, com isso, ele fixava os termos, os nomes corretamente. Porque os professores de biologia nos falavam da dificuldade dos alunos escreverem corretamente aqueles termos técnicos científicos. Então, e os meninos, os jovens do primeiro ano, adoravam e nos pediam muito esse material. Então, a gente estava ensinando o gênero desenho anatômico? Não. Mas nós estávamos recorrendo ao desenho anatômico, os alunos do PIBID, os professorandos, sim, eles preparavam, mas ia para a sala de aula como uma atividade de caça-palavra com a função de fixar a ortografia. Percebe o caminho? Que nem sempre o gênero vai para a sala de aula para ser ele próprio, porque ele não tem a função de ser o objeto de aprendizagem. O objeto de aprendizagem ali era a ortografia. Eu não sei se eu expliquei ou se eu me enrolei. Ótimo, professora. Pode falar, Ivani. Não, eu só ia agradecer, né, pelos comentários e reiterar que o público todo que assistiu comentou, né, bastante elogios aqui, né, estão sensibilizados com a sua fala. E o Vitor acrescentou aqui algumas coisas, né, dizendo, eu entendo que os gêneros têm certa estabilidade e fixidade, como diz o Bakhtin. A pergunta é sobre o que contribui para que haja a flexibilidade. Às vezes, há certa dificuldade, principalmente por parte dos alunos, de se identificar exatamente a que gênero pertence um texto. A crônica, por exemplo, por vezes é bem complicada de diferenciar do conto. As formas se mesclam bastante. Então, ele complementou aí a questão que ele tinha feito. Se a senhora quiser ainda complementar algum comentário, se não, passo para a professora Neiva. Vitor, você está indo para o campo justamente dos gêneros literários, né?
Então, você tem uma variedade das crônicas, uma variedade do conto, e você toca num ponto em que é a classificação, né? Como eu vou classificar? Que tem um processo inverso também. Por exemplo, um aluno meu fez um trabalho no curso de especialização, observando as questões sobre gêneros dadas para avaliação em grande escala. Então, tinha assim, pergunta, a que gênero pertence o texto lido? Só que na identificação do gênero tinha, vamos supor, Rubens Alves, fábulas. Ele ia lá e marcava em fábulas, porque nem precisava pensar. E isso, como tinha esse retorno, ele fazia entrevista com os alunos, por que você marcou fábulas? Vocês nem pensar, está dito aqui, se é fábulas ou melhores contos, só pode ser conto. Ou seja, o aluno é mais esperto do que a gente imagina. Né? Além que a gente imagina, o que a gente acha. Né? A gente sabe que é esperto, só que às vezes a gente subestima. Né? Com relação às classificações, a crônica, eu não sou especialista em literatura, por isso que eu nem vou me estender, mas aquilo que o Baseman diz, como o gênero, ele é um artefato que vai além do texto, então, você tem uma variedade, o conceito de gênero é mais amplo do que o conceito de texto. E essa variedade vai recair, de contos e crônicas e narrativas, vai recair num estudo específico dentro do âmbito da literatura. Né? Aí vem as características ou os traços que são específicos. E aí eu não sou uma especialista em literatura, mas eu vou te dizer que esses traços eles vão ser tipificados, se for um conto de horror ou etc, etc. Obrigada, professora, muito obrigada. Infelizmente, nosso tempo já, né, temos o próximo evento agora, na sequência, que será o lançamento da revista Contra a Corrente, né? Então, ficaríamos aqui conversando por muito mais tempo. Mas estamos muito felizes, muito satisfeitos e muito honrados com a sua presença. Neste momento, via, né, transmissão online, mas não menos afetuosa e não menos brilhante. Agradecemos demais pela sua presença, pela presença de todas as pessoas que estão assistindo. Continue conosco. Na sequência, teremos uma pausa, um pequeno break, para colocarmos aqui no ar as pessoas que compõem a próxima edição da revista Contra a Corrente. Muito obrigada, professora Ângela, muito obrigada. Ficamos no aguardo do artigo e mais algum material que possa compartilhar conosco. O grupo de pesquisa, a universidade, estamos, assim, muito felizes mesmo com a sua recepção e com o seu retorno ao evento. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês e sucesso no final da atividade e nas próximas também. Estou à disposição. Muito obrigada. Obrigada, obrigada.